Fala pessoal, Aldir Guimarães, estamos de volta com mais um vídeo do nosso Café com CTB. E o tema de hoje, transporte de cargas fracionadas. Vamos falar da amarração de carga que está disciplinada a resolução 552. E para a gente poder entender esse tipo de fiscalização, eu convido você para vir comigo aqui para a tela. Vamos lá? Olha só, aqui nós temos uma carga a granel. Essa carga ela é a granel porque é uma carga que está sendo transportada diretamente na carroceria do veículo, é uma carga que não possui embalagem. Então nós estamos aqui diante de uma carga granel. Agora, no outro polo, nós temos aqui uma carga de cimento que está dentro de um saco. E esse saco é o que nós chamamos de embalagem. Então, se essa carga de cimento está dentro de uma embalagem, ela não pode ser considerada uma carga granel, porque como nós vimos, carga a granel ela é transportada diretamente na carroceria sem nenhuma embalagem. Se ela não é granel e está sendo transportada dentro de uma embalagem, nós estamos diante aqui de uma carga fracionada. E é sobre o transporte dessa carga fracionada que nós vamos trabalhar hoje aqui nesse tema interessantíssimo e alvo de vários acidentes aí nas nossas vias terrestres. Para falar desse transporte de carga fracionada, vamos conhecer aqui qual a legislação aplicável, qual a legislação que nós vamos recorrer. Primeiro, olha só, legislação aplicável. Primeiro nós temos aqui o CTB e depois nós temos aqui o CONTRAN, ok? Dentro do CTB nós vamos utilizar o artigo 102 combinado com o parágrafo único e aqui nós vamos combinar com a resolução 552 do CONTRAN. Pessoal, esse artigo 102 aqui, ele diz que quando o veículo estiver transitando na via, ele deverá estar devidamente equipado de forma a evitar o derramamento de carga na via. Tranquilo até aqui. Aí veio o parágrafo único do CTB e disse que caberá ao CONTRAN estabelecer os requisitos mínimos para poder garantir a segurança viária durante o transporte de cargas. E aí o CONTRAN, ele regulamentou o transporte de carga fracionada por meio da resolução 552. E essa resolução 552, ela é tão interessante que ela vai trazer para nós aqui, três princípios que devem ser obedecidos para realizar o transporte de carga fracionada. E aí nós vamos memorizar esses três princípios como os 3 As. Por que 3 As, Aldir? Porque nós temos isso aqui, olha só. Nós temos aqui o primeiro A de acondicionamento. Nós temos aqui o segundo A de ancoragem. E o terceiro A aqui de amarração. Beleza? Então a carga fracionada que vai ser transportada, ela tem que ser acondicionada na carroceria, ou seja, acomodar ela ali no assoalho da carroceria. Ela precisa ser ancorada, Ela precisa estar ancorada para que possa ser evitado o deslocamento desta carga durante a condução do veículo na via, durante uma frenagem brusca, uma colisão. E esta carga precisa estar amarrada, beleza? E é aqui, que está o ponto-chave da fiscalização, a amarração. A amarração, pessoal, ela é feita com a utilização de alguns dispositivos. Então vamos colocar aqui, a amarração. Como que é feita essa amarração? A amarração, ela vai utilizar os seguintes dispositivos conforme está previsto lá na resolução 552, Dispositivos que são utilizados para poder amarrar uma carga. Nós temos corrente, pode ser utilizada para poder amarrar uma carga. Cabo de aço pode ser utilizado para poder amarrar uma carga. Cintas de amarração podem ser utilizados para amarrar uma carga. Aqui que vem o segredo agora que muita gente desconhece, a corda. E aí, corda pode ser utilizado para poder amarrar carga fracionada para fins de transportes? Eu coloquei em vermelho aqui, pessoal, para chamar a atenção de vocês.
né? A resolução 552 proíbe a utilização de cordas para amarrar a carga para fins de transporte. Então, se você se deparar com um veículo transportando uma carga, né, fracionada dentro de uma embalagem e estiver utilizando corda para poder amarrar essa carga, ele está errado, né? Existe uma infração para esse tipo de situação que nós vamos ver posteriormente, mais na frente, ok? Eu trouxe aqui algumas imagens para vocês verem, né? Aqui nós temos um exemplo de cintas de amarração. Então aqui, ó, nós estamos diante das cintas de amarração. O dispositivo de amarração que nós vamos encontrar com mais frequência na fiscalização, tá? É raro encontrar ali cabo de aço, corrente. Geralmente os transportadores utilizam mais as cintas de amarração, beleza? Essas cintas de amarração aqui precisam atender a alguns requisitos. Quais requisitos, Aldir? Olha só, essa cinta ela precisa estar em bom estado de conservação. E quando eu falo em bom estado de conservação, eu quero dizer que essa cinta não pode estar rasgada, essa cinta não pode estar poída, essa cinta não pode ter aqueles desfios, né? Ela não pode estar desfiada, né? Ela tem que estar em bom estado de conservação. Ela precisa estar durante o transporte, quando você for fiscalizar, você vai lá na cinta, dá uma puxada nela, porque ela tem que estar devidamente tensionada. E como que essa cinta ela é tensionada? Existem os dispositivos tensionadores, geralmente são as catracas, que eu vou mostrar também uma figura mais para frente aqui, e as catracas que são utilizadas para poder dar o ajuste fino da amarração, beleza? E aqui eu vou colocar em vermelho, porque esse aqui é o requisito principal da cinta, ó. Essa cinta ela precisa ter uma resistência, ó, resistência à ruptura por tração, resistência à ruptura por tração de 2 vezes o peso da carga. Aldir, como que eu vou saber qual que é o peso da carga na fiscalização? Quando você para o veículo, você pede os documentos, né? Você vai pedir CNH, vai pedir CRLV, e se ele está transportando uma carga, você vai pedir a nota fiscal. E aí lá na nota fiscal tem um campo lá de peso, né? Aí lá tem o peso da carga, e aí você vai observar o peso. Vamos supor que na nota fiscal que você está fiscalizando, a carga tem ali um peso de 5.000 quilos, né? Então, o somatório das cintas que estão sendo utilizadas ali para poder amarrar essa carga tem que somar um total de 10.000 quilos, tem que ser 2 vezes o peso da carga. Então, se a carga tem 5.000 quilos, o somatório de força das cintas ali tem que dar 10.000 quilos. Beleza, Aldir, agora eu entendi como que eu vejo o peso da carga. Agora eu quero saber como que eu vejo a força de resistência dessa cinta. Pessoal, a cinta, como você pode ver aqui, ó, nessa figura, ela tem uma etiqueta. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é uma etiqueta, né? Ó, aqui nós temos uma outra etiqueta. Então essas cintas, ela tem etiquetas. E nessa etiqueta consta lá a força de resistência à ruptura por tração dessa cinta. Mas eu vou te dar um bizu, olha só. Geralmente existem cintas que já não tem mais essa etiqueta. E aí como que eu vou saber a força de resistência dessa cinta? Se você observar aqui na figura, ó, existem aqui, ó, umas linhas de costura. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 linhas de costura aqui nessa cinta aqui e 5 linhas de costura nessa cinta de cá. Detalhe importante, cada linha dessa aqui, ó, tem 1.000 quilos. Cada linha dessa aqui tem 1.000 quilos. Então, se eu contei aqui 5 linhas nessa cinta aqui, então ela vai ter 5.000 quilos. Se eu contei 5 linhas nessa cinta de cá, ela vai ter também 5.000 quilos. Ah, Aldir, eu contei só tinha 2 linhas, então ela vai ter 2.000 quilos. Eu contei aqui, ela tinha 10 linhas, então ela vai ser de 10.000 quilos. Né? Então, se eu peguei aqui, voltando no nosso exemplo, uma carga com
peso na nota fiscal de 5.000 quilos, então vou fazer o somatório aqui das cintas que está sendo utilizada para amarrar essa carga. Vamos supor que eu tenho duas cintas aqui. Essa tem 5.000 quilos, com mais 5.000 quilos deu 10.000 quilos. Atendeu o requisito da força de resistência à ruptura por tração ser 2 vezes o peso da carga? Sim, porque aqui nós temos 10.000 e a carga na nota fiscal tinha 5.000 quilos. Beleza? Avançando, pessoal, aqui nós temos um outro dispositivo de amarração, que é o cabo de aço. Como eu falei para vocês, nós vamos verificar com mais frequência na fiscalização as cintas, né? Aqui são os tensionadores que eu falei para vocês, que são utilizados para poder apertar a cinta para garantir a segurança durante o transporte, né? Nós temos aqui a utilização de catracas, né, para poder dar o ajuste fino da cinta na amarração da carga. Aqui um outro dispositivo de amarração, que são as correntes. As correntes são muito utilizadas no transporte de rochas ornamentais, são muito utilizadas também para poder transportar equipamentos, né, como por exemplo nos guinchos. Beleza? Aqui, pessoal, ó, como eu falei para vocês, a corda não é um dispositivo de amarração para ser utilizado no transporte de carga fracionada. A resolução 552 proíbe a utilização de corda para o transporte de carga fracionada. Se o condutor quiser utilizar a corda, ele só pode utilizar a corda nessa situação aqui, ó. Nessa situação aqui, ó, para poder amarrar a lona. Ele só pode utilizar a corda para poder fixar a lona. A corda não pode ser utilizada para fins de amarração de carga, porque isso é infração. Beleza? Aqui, ó, nós temos agora a questão dos ganchos. Aldir, o que é os ganchos? Pessoal, os ganchos é aquele elo onde eu vou afixar a minha cinta de amarração. Um detalhe importante que vocês podem ver aqui na figura é que esse gancho aqui, ó, ele não pode estar afixado diretamente na travessa de madeira. É proibido. Uai, Aldir, se ele não pode estar fixado diretamente na travessa de madeira, nessa travessa aqui, ele tem que estar fixado como? Aí a resolução diz o seguinte, ó, tem que existir um intermediário entre o gancho e a travessa de madeira. E qual que é esse intermediário? É o que nós chamamos de perfil metálico em U. Então veja que nós temos aqui esse perfil metálico em U aqui que está funcionando como um intermediário entre o gancho e a travessa de madeira. Então veja que se a travessa for de madeira, o gancho tem que ser soldado aqui num perfil metálico, e esse perfil metálico aqui, ó, é que vai ser parafusado na travessa de madeira. Não é o gancho que vai direto, né? É o perfil metálico. Aqui nós temos uma outra foto para vocês observarem, ó. Então nós temos aqui, ó, o gancho que está fixado aqui no perfil metálico, e o perfil metálico está aqui parafusado nessa travessa de madeira. Beleza? Se o gancho estiver afixado diretamente na travessa de madeira e a cinta estiver afixada aqui, nós estamos diante de uma infração também que vocês vão ver posteriormente. Então vou repetir, o gancho não pode estar fixado diretamente na travessa de madeira. Ele tem que vir soldado nesse perfil metálico em U, e o perfil metálico em U é que vai estar fixado na travessa. Aldir, e se a carroceria for toda metálica? Ele não tiver travessa de madeira, essa travessa aqui ela for metálica, aí não tem problema. Aí o gancho, né, ele já vai ser fabricado ali, já soldado diretamente nessa travessa metálica. Beleza? Os veículos que possuem carroceria de madeira é que vão possuir esse perfil metálico em U aqui, ó, para poder evitar que o gancho fique direto na travessa de madeira. E aí vocês vão ter que perceber que quando vocês estiverem fiscalizando um veículo que tem carroceria de madeira e ele tem lá a adaptação, né, tem os ganchos aqui junto com os perfis metálico e U, esses veículos eles precisam ter essa plaqueta aqui, ó. Essa plaqueta aqui, ela vai estar afixada lá na carroceria do veículo, né? A resolução 552 diz que os veículos que foram adaptados, que forem
instalados nesses veículos, esses perfis metálicos aqui com os ganchos de fixação, tem que ter a fixação dessa plaqueta lá na carroceria, dizendo que esse veículo possui pontos de ancoragem para amarração de acordo com a resolução 552. Se não tiver essa plaqueta, Aldir, tem infração? Tem. Se não tiver essa plaqueta lá na carroceria do veículo, nós temos aqui a infração prevista no artigo 237 do CTB. Beleza? Aldir, agora eu parei um veículo na minha fiscalização e esse veículo só tem ganchos afixados diretamente na travessa de madeira. Ele não tem essas adaptações aqui de perfis metálico em U. Como que ele faz se ele não tem os ganchos de acordo com a resolução 552? Aí a resolução 552 fala que se o veículo não possui os ganchos de afixação de acordo com a resolução, por exemplo, ele não tem nenhum tipo de gancho, ou se ele tem os ganchos, mas esses ganchos estão na travessa de madeira, a resolução diz que ele pode transportar a carga e afixar os dispositivos de amarração diretamente no chassi do veículo, como vocês podem ver aqui, ó. A cinta está vindo aqui e afixando aqui no chassi do veículo, beleza? Então, se ele não tem os dispositivos, os pontos de fixação, ou seja, os ganchos, os elos, ou ele tem os elos, mas esses elos estão afixados diretamente na travessa de madeira, ele não vai poder colocar a cinta ali nesses ganchos que está diretamente na travessa de madeira, porque isso é infração. Se ele não pode colocar ali, a resolução fala que ele pode, se ele quiser transportar a carga, ele pode afixar a cinta lá no chassi do veículo. Show de bola? Avançando aqui, ó, essas cintas elas precisam estar dispostas dessa forma que vocês estão visualizando aqui, ó. Se eu paro um veículo na minha fiscalização e ele está transportando carga fracionada, ele precisa estar com os dispositivos de amarração. Então veja que a resolução 552 fala que as cintas elas precisam estar com espaçamento entre elas de 1,20 m, ó. Essa cinta espaçada dessa de 1,20 m, ó, 1,20 m, 1,20 m, 1,20 m. Aldir, agora eu percebi que aqui tem 1,5 m e 1,5 m aqui. É porque a resolução fala que a regra é que as cintas estejam com espaçamento entre elas de 1,20 m. Porém, quando a cinta for diretamente na posição do eixo aqui, ó, como essa cinta que você está vendo aqui, ó, aí a distância pode ser um pouco maior, a distância pode ser de 1,5 m. Tá vendo? A distância dessa cinta com essa que está aqui no eixo, 1,5 m. A distância dessa cinta com essa que está aqui no eixo, de 1,5 m. Então, essa aqui é a exceção. Então, veja que a regra é que as cintas estejam espaçadas entre elas em 1,20 m. Exceção são as cintas que estão no eixo. As cintas que estão no eixo vão apresentar um distanciamento das outras cintas de até 1,5 m. Beleza? A primeira cinta aqui, ó, tem que estar distanciada do painel frontal de 50 centímetros. E a última cinta aqui também tem que estar distanciada do painel traseiro em 50 centímetros. Beleza? Então esses aqui são os requisitos aqui para a amarração. O somatório aqui das cintas. O somatório aqui das cintas tem que dar uma força de 2 vezes o peso da carga. E as cintas precisam estar em bom estado de conservação. Então veja que esses são os principais requisitos para amarração. Espaçamento entre as cintas de 1,20 m, com exceção das que estão no eixo que podem estar distanciadas até 1,5 m. A primeira cinta precisa ter um distanciamento até 50 centímetros aqui do painel dianteiro e a última cinta precisa ter um distanciamento até 50 centímetros do painel traseiro. Aqui nós temos uma outra situação um pouco peculiar, né? Nós vamos observar aqui o caso 1 e observar aqui o caso 2. Pessoal, quando na fiscalização vocês observarem o transporte de uma carga que apresenta aqui, ó, uma distância
uma distância aqui, ó, maior do que 25 centímetros aqui nas laterais, a cinta ela tem que passar por dentro da guarda lateral, beleza? Se ela passar por fora, como vocês podem observar nessa figura aqui, ó, então nós temos aqui, ó, uma distância aqui maior do que 25 centímetros, ó, aqui nas laterais, e a cinta está passando por fora. Se ela estiver passando por fora conforme essa figura aqui, ó, é infração, tá? Nesse caso aqui, nós temos uma infração que vocês vão ver posteriormente. A cinta, quando nós tivermos aqui uma distância maior do que 25 centímetros entre a carga e as guardas laterais, a cinta, o dispositivo de amarração tem que passar por dentro. Cuidado! Agora, se ela preenche toda a lateral da carroceria aqui, aí a cinta vai passar por fora normalmente. Outra situação é essa daqui, ó. A carga que apresenta um espaçamento entre a sua extremidade e o painel frontal aqui, e entre a sua extremidade traseira e o painel traseiro aqui. Se ela apresenta esse espaço aqui, ó, que vocês estão vendo, dianteiro e traseiro, corre o risco dessa carga ter um deslizamento relativo durante o trânsito, né? Numa frenagem brusca ela pode ir para frente, essa carga, ou numa colisão, né, de um veículo colidir aqui na traseira desse veículo, essa carga pode vir para trás. Então, para poder evitar esse deslizamento relativo da carga, a resolução diz para utilizar os dispositivos auxiliares. Quais são os dispositivos auxiliares que nós podemos utilizar? Redes, telas, malhas, vinilona, beleza? Olha só, eu tenho um espaço aqui dianteiro, né, e aqui tem um espaço traseiro, né? Então eu vou usar um dispositivo adicional. Além dos dispositivos de amarração, das cintas aqui, eu vou utilizar esse dispositivo adicional aqui, ó. Eu vou utilizar uma tela, né? Eu vou utilizar uma tela aqui para poder evitar que essa carga vá para frente ou para poder evitar que essa carga aqui venha para trás durante o seu trajeto, né, durante o seu transporte. Uma outra situação aqui é o transporte de equipamentos. A resolução 552 diz que no transporte de equipamentos, que é um transporte que a gente observa muito quando ocorre a medida administrativa de remoção, né, aí vem o guincho para poder fazer o transporte daquele veículo. Os equipamentos ou veículos, segundo a resolução 552, eles precisam estar amarrados, no mínimo, pessoal, no mínimo em 4 terminais. No mínimo em 4 terminais. Como assim, Aldir? Eu tenho que ter, por exemplo, um dispositivo de amarração aqui para essa roda, um dispositivo de amarração aqui para essa roda, um dispositivo de amarração para outra roda, um dispositivo de amarração lá para outra roda, né? Então ele tem que estar amarrado aí em pelo menos 4 terminais de amarração. Show de bola? Agora nós temos aqui esses dois veículos aqui. Aqui não é novidade para ninguém. Aqui nós estamos diante de um baú, então a carga transportada aqui no baú, ela tem essas guardas laterais aqui mais rígidas, né? Então se ela preenche aqui toda a carroceria, todo o baú, ela não vai precisar de dispositivos de amarração, né? Dispensa os dispositivos de amarração. Só vai precisar de dispositivo de amarração se essa carga não estiver preenchendo todo o baú aqui, ela estiver solta lá dentro. Aí tem que colocar o dispositivo de amarração para poder evitar o deslocamento relativo dessa carga durante o transporte. Uma situação importante é esse veículo aqui, ó. Para quem não conhece esse veículo aqui, ó, ele é chamado de Sider, certo? O Sider, vocês vão lembrar aí, para quem não conhece, é aquele veículo que é muito utilizado para transportar, por exemplo, aqui, ó, cerveja, né? Quem nunca viu um caminhão desse aqui transportando cerveja, né? Então o Sider, ele é considerado um veículo carroceria fechada, assim como o baú. Só que ele é diferente do baú, porque a resolução 552 dispensa os dispositivos de amarração para o baú, porque a lateral do baú aqui, ela é rígida, ela funciona como um mecanismo de contenção. Já o Sider, ainda que ele seja um veículo de carroceria fechada, essa lateral dele aqui, ó, é como se é uma lona aqui, né?
E esse material aqui, ele não é suficiente para poder conter a carga num possível tombamento, para conter a carga aí numa possível curva se ela não estiver devidamente amarrada. Então, no sider tem que ter, olha só, no sider tem que ter a amarração. Então é muito comum você na fiscalização parar um veículo sider desse aqui e pedir para o cara abrir aqui, ó. Quando ele abre essa capa aqui, você vai ver lá cheio de caixa de cerveja sem nenhuma amarração. Se não tiver amarração, infração de trânsito. Show de bola? Aqui eu vou trazer para vocês aqui algumas situações irregulares que é muito comum a gente encontrar na fiscalização e vamos ver aqui quais são as principais infrações. Pessoal, olha só, aqui nós estamos diante de uma carga fracionada. A primeira pergunta que você tem que fazer é uma carga fracionada? Olha só, a carga é um cimento que está dentro de uma embalagem. Se está dentro de uma embalagem, é uma carga fracionada. Se é uma carga fracionada, ela precisa ter os dispositivos de amarração. E aqui os dispositivos de amarração previstos pela resolução 552 é a cinta, é a corrente ou o cabo de aço. Aí você para esse caminhão de cimento aqui e verifica que ele está utilizando cordas. Se ele está utilizando cordas, ele não tem nem cinta, não tem corrente, não tem cabo de aço, nós estamos aqui diante da infração do artigo 239, sem equipamento obrigatório. Ele não tem nem cinta, nem corrente, nem cabo de aço. Perceba que quando eu falei para vocês sobre o transporte de carga a granel, eu falei que o transporte de carga a granel ele tem que ser realizado atendendo aqui, obedecendo os limites da carroceria, né? O transporte de carga a granel não pode ultrapassar os limites de carga da carroceria. O mesmo não acontece com carga fracionada, beleza? Carga fracionada, Aldir, pode ultrapassar o limite da carroceria? Pode. Veja que aqui, ó, a carga de cimento ela está embalada, né? Se ela está embalada é uma carga fracionada, então não tem problema dela ultrapassar aqui a guarda lateral. O único problema que existe é se essa carga ultrapassar o painel frontal. Se essa carga, vamos supor que eu tenho aqui mais 3 sacos de cimento aqui. Tem mais essas cargas aqui em cima. E essa carga está ultrapassando o painel frontal aqui, ó. Beleza? E eu não tenho nenhuma rede aqui, ó. Eu não tenho nenhuma rede aqui para poder, ó. Não tem nenhuma rede aqui para poder evitar o deslizamento longitudinal dessa carga que está ultrapassando o painel frontal aqui. Se ela ultrapassar o painel frontal aqui, nós estamos diante da infração do artigo 235, porque ela ultrapassa o painel frontal, não tem nenhum dispositivo como rede, malha, para poder evitar o deslizamento relativo, então nós estamos diante da infração de carga nas partes externas, beleza? Essa outra situação aqui, ó, é a situação que eu acabei de falar para vocês, ó. A carga está ultrapassando aqui o painel frontal. E ela não tem nenhuma rede aqui, ó. Ela não tem nenhuma malha aqui para poder conter o deslizamento dela aqui para frente. Então, se ela está ultrapassando o painel frontal e tem risco de deslizamento longitudinal, infração do artigo 235, carga nas partes externas. Perceba que isso aqui é um falso granel, né? É uma carga que não está em uma embalagem, né? Pelo conceito seria carga granel, mas pelas dimensões elevadas é muito mais seguro você transportar essa carga atendendo os requisitos de amarração, né, do que transportar ela somente com lona, né? Então é o que nós chamamos aqui de falso granel devido às dimensões. Então os falsos granéis têm que ter cintas de amarração, beleza? Então aqui ultrapassou o painel frontal, não tem a tela, não tem a rede, então tem risco de deslizamento, então carga nas partes externas. Ultrapassa o painel frontal e com risco de deslizamento. Aqui nós temos um outro tipo de falso granel, então repetindo, falso granel tem que ter dispositivo de amarração, cinta, corrente ou cabo de aço, não pode utilizar corda. Parou um veículo desse aqui na fiscalização, veja que ele não tem nenhuma cinta aqui, ele tinha que ter aqui cinta aqui, né? Tinha que ter cinta aqui, ó, tinha que ter cinta aqui,
tinha que ter as cintas aqui para poder fazer esse transporte. Como aqui tem um espaço, né, tá ultrapassando aqui o painel traseiro, então tem risco de deslizamento na traseira aqui, teria que ter uma tela aqui atrás, né, tá ultrapassando aqui, ó, o limite do painel dianteiro aqui, teria que ter uma tela aqui na frente, né? Então se ele não tem nenhum dispositivo de amarração, infração do artigo 239, sem equipamento obrigatório, porque não tem cinta. E ele está ultrapassando aqui o painel frontal e não tem nenhuma rede para poder evitar o deslizamento relativo. Então, infração do artigo 235, carga nas partes externas. Outra situação aqui de falso granel, ó, muito comum também, ó, nas vias, que é os famosos postes, né, falso granel, né? Veja que ele não tem nenhuma cinta, né? Olha só, não tem nenhuma cinta, então infração do artigo 239, sem equipamento obrigatório. Então, ó, veja que tem aqui, ó, um espaço aqui entre a carga e o painel frontal aqui, ó, teria que ter uma rede aqui, para poder evitar o deslizamento relativo. Outra situação aqui também de falso granel, ó, falso granel também, ó, manilha de cimento, muito comum também na pista, ó. Ele tem que estar amarrado com que? Com cinta, corrente ou cabo de aço. Ele está amarrado com corda, ó. Ó, corda, tá amarrado com corda aqui, tá amarrado com corda, tá vendo? Não precisa ser expert em fiscalização, isso aqui salta aos olhos, né? O erro salta aos olhos. Se ele não tem cinta, não tem corrente, não tem cabo de aço, ele não tem equipamento obrigatório. Infração do artigo 230, inciso 9. Né? Como está em cima aqui, ó, tem risco de deslizamento para trás. Se você mandar o condutor regularizar, tem que mandar ele colocar uma tela aqui, em cima, beleza? Outra situação aqui, ó, falei para vocês, veículos, né? O veículo, eu falei para vocês que ele tem que estar amarrado em no mínimo em 4 terminais, né? No mínimo em 4 terminais. Teria que ter uma amarração aqui, outra aqui e outra lá. Não tem nenhuma. Se não tem nenhuma, não tem cinta, não tem corrente, não tem cabo de aço, artigo 230, inciso 9, né? Outra infração aqui, ó, ultrapassando o painel frontal, ó, tá aqui, ó. Aqui, ó, é o painel frontal, ó. Aqui é o painel frontal. A carga tá ultrapassando. Se ela tá ultrapassando, não tem nenhuma rede aqui, ó, para poder evitar o deslizamento dela para frente. Então, ela ultrapassa o painel frontal e tem risco de deslizamento longitudinal. Se ela ultrapassa o painel frontal e tem risco de deslizar, infração do artigo 235, carga nas partes externas. Essa outra situação que eu falei para vocês aqui, tá vendo, pessoal? Ó, salta aos olhos o erro, ó. Nós temos um espaço aqui, ó, entre a carga e a guarda lateral. E esse espaço aqui provavelmente é maior do que 25 centímetros. Mas esse aqui você não precisa nem ficar medindo. Você bate o olho e vê que tem espaço. Essa cinta ela teria que vir aqui por dentro, ó, por dentro das guardas laterais. Mas vocês podem observar que ela está vindo aqui por fora, ó. A cinta desse camarada aqui, ó, ela está passando por fora. Nesse caso, amarração em desacordo. Artigo 230, 10, equipamento obrigatório em desacordo. Porque de acordo seria se estivesse passando por dentro. Como está passando por fora, está em desacordo. E aqui, ó, eu trouxe para vocês uma tabela de infrações para quem quiser printar e utilizar na fiscalização, sintam-se à vontade. Aqui a gente encerra o nosso tema e fiquem aí com mais um café com CTB